Shalom a todos, bom dia. Para mim caiu a temperatura. Se para mim cai a temperatura para 20 e alguns graus, não sei se é 25, não olhei a temperatura hoje, mas eu já tô com o meu agasalho leve. Isso aqui é um agasalho leve. Mas bom dia a todos, shalom, paz. Continuando a leitura de Atos, fiquei bastante tempo sem fazer a leitura. Se a gente não tomou uma posição de fazer a leitura da Bíblia, se a gente não fazer um esforço, uma posição, muitas vezes vai acontecer coisas que vai te distrair, ok? São várias coisas. Às vezes é dentro de você mesmo e às vezes é interno, dentro de nós mesmos, e às vezes é externo, ok? Do seu convívio. Às vezes sempre pode acontecer alguma coisa que, se você não fazer um propósito, você não vai pregar o evangelho. Que o meu objetivo é pregar as boas novas, ok, gente? E não é um estudo bíblico, já deixo bem claro, não é um estudo bíblico, ok? A minha intenção mesmo é pregar o evangelho a quem segue minhas redes sociais, ok? Tem cachorro aqui, ai, cachorro, tô na praça, gente, aqui toda hora passa alguém com cachorro. Aí tinha cachorro ali fazendo barulho atrás de mim, eu fui ver, mas era um cachorro manso. Então, gente, eu parei da última vez, em Atos 9, 20. Peraí. O que tô fazendo aqui? Pra pegar referência. Eu parei em Atos 9, versículo 20. Aqui fala daquele encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, que nunca mais a vida do apóstolo Paulo foi a mesma. Então, ali houve uma conversão. Por que houve uma conversão? Porque ele estava indo com um objetivo e no meio do caminho Jesus aparece para ele. Foi um acontecimento sobrenatural que muitas pessoas que falam mal de Paulo nunca teve nenhum acontecimento sobrenatural com Jesus, nem com Deus, nem com ninguém. E as pessoas ficam falando o que elas acham dos apóstolos. Eu falo o que está na Bíblia, não o que eu acho. Meu achismo pouco vale, ok? Nem o meu, nem de ninguém. Nosso achismo pouco vale. Eu gosto de falar o que está na Bíblia, ok? E aqui na Bíblia conta essa história de Saulo, que era um perseguidor dos cristãos. Não sei nem se já tinha, acho que nem o nome cristão tinha recebido ainda, porque cristão vem da palavra grega. Mas os seguidores do Nazareno, dos do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, ok? E aí hoje em dia aparece aí um judaísmo misturando com o cristianismo, e as pessoas elas não querem admitir que Paulo se converteu. Gente, mas tem que ser mente muito tampada, porque o próprio texto explica, não sou eu, é o texto, gente. Leia. As pessoas lêem, não, mas não é isso. As pessoas hoje em dia estão fazendo isso, sabe? Elas pegam a Bíblia, lêem e falam para você, mas não é isso que quer dizer, não. Tá, isso não é isso que quer dizer porque tá aqui na Bíblia. Então por que me serve ler a Bíblia se não é isso? Alguém já pensou nisso? Tá escrito isso aí, mas não é isso. Meu filho, então você fica com o seu isso. Você fica com o seu isso, porque eu fico com a Bíblia. Ainda que eu não entenda direito muitas coisas, por causa de cultura, por causa de traduções linguísticas, mas eu ainda prefiro ficar com o que está escrito. E sempre vou preferir com a glória de Jesus de Nazaré. No nome dele. Amém. Então,
Gente, qualquer pessoa mais simples que seja, ela vai ler a história de Saulo e vai entender que houve uma conversão. Ele estava indo com um objetivo. Ele era inimigo dos cristãos. Ele prendia até mulheres, arrastava pelos cabelos. Você imagina as mulheres cristãs sendo arrastadas pelos cabelos até a prisão? Vocês têm ideia do que era isso, gente? Então, eles faziam isso em Jerusalém. Aí os cristãos começaram a se espalhar para outras regiões, fora de Jerusalém, fora até de Israel. Então, ele estava indo para Damasco. Ele estava indo para Damasco para trazer as mulheres arrastadas pelos cabelos, as mulheres cristãs. Sabe? E a pessoa vai e fala que não é isso. Eu fico com a Bíblia. Siga o isso que vocês conhecem, vocês sabem, que o outro te enganou e você foi na cabeça dele. Siga isso aí, eu sigo a Bíblia, o que está escrito, ok? Então está escrito assim, que Paulo ia com esse objetivo, já tinha pegado carta dos sacerdotes de Jerusalém, do templo, viu, gente? Porque eles eram inimigos do Senhor Jesus e também inimigos da pregação do Evangelho. Dos 70 ou 72 sábios, que uns falam que é 70, outros falam que é 72, só 2 se converteu, José de Arimateia e Nicodemos. Está nos evangelhos, só se lê, ok? Então a pessoa, quando ela não lê os evangelhos, quando ela não lê a nova aliança, ela vai pelo isso que o outro diz. E o outro fala assim, eu acho que não é isso. Mas está escrito, mas eu acho que não é isso. E a pessoa vai com esse isso e nunca chega a lugar nenhum, só está no isso. Eu fico com a Bíblia, fico que está escrito. E aí, Paulo tem aquele encontro, que Jesus seja conosco, em nome de Jesus, amém? Porque eu quero que essa palavra seja vista por outras pessoas e que outras pessoas entendam a Bíblia, o Evangelho, a salvação. Então, irmãs, irmãos, amigos, quem for, não importa que doutrina que você segue, que religião que você segue, o Evangelho é para todos. Agora, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ok? E aí Paulo estava indo ali com aquele objetivo. No caminho, o Senhor Jesus aparece para ele. A luz que o Senhor Jesus apareceu para ele era tão forte, que ele caiu no chão e ainda ficou cego por 3 dias. E ele foi encaminhado à casa de um cristão, ok? De um nazareno. Ele foi encaminhado para que aquela pessoa orasse para ele voltar à vista, ok? É assim exatamente que está escrito, mas as pessoas querem ignorar, que continuam ignorando. Eu vou continuar, com a ajuda de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou continuar pregando a palavra e crendo no que está escrito aqui. Não é que Rabino X falou, não é que o pai da igreja falou, não, gente. Eu quero seguir Jesus e os apóstolos, com a ajuda do Espírito Santo. Eu não sigo pais de igrejas, eu não sigo rabinos ABC, pode ser judaísmo, pode ser só judaísmo, do judaísmo, pode ser tipo messiânico, que mistura judaísmo messiânico com evangeliquez. Eu não sigo nem rabino, nem pais da igreja, não sigo nem padre, nem papa. Gente, todos eles têm estudos bons que a gente pode aprender. Eu aprendo a história da igreja. Todos eles têm alguma coisa de bom. Ignorante é quem joga tudo fora e acha que tudo é... Se está falando mal, se está levantando falso testemunho do meu Senhor Jesus, isso aí eu não quero ler, não. Para quê? Não vai me fazer bem. Mas se está me passando uma informação da história da igreja, como é que eram as coisas, e que mal tem eu ver. O meio evangélico, eles colocaram muito medo. Não, você não pode ver isso. E agora os evangélicos estão indo para o judaísmo e estão descrendo de Jesus. Porque primeiro vivia debaixo do medo. Agora se sentiu livre, mas não está sabendo usar dessa liberdade. Não está sabendo fazer discernimento. Ok? E pode, se o rabino é messiânico,
Se ele nega o que está escrito na Bíblia, eu não vou seguir o que ele fala. Deus me livre e guarde disso em nome de Jesus. Ok? Vamos continuar a leitura. Atos 9. Por que que Paulo se converteu? O que é conversão? Primeiro, o que é conversão? Quem dirige sabe o que é conversão. Você vai e faz uma conversão, né? E volta. Ou vira. Você estava naquele objetivo, naquele caminho para fazer aquilo. Chegou ali e falou assim, ó, daqui para frente você não pode andar mais. Não pode, parou. Você vai ter que fazer a conversão e voltar. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando chegou ali naquele ponto que o Senhor Jesus apareceu para ele, ele não podia mais continuar. E para ter certeza que ele não podia mais continuar, ele ficou cego. E ele teve que procurar um cristão para orar por ele. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Vamos lá? Eu vou repetir aqui o versículo 20, que eu já li ele na primeira live. Mas vou ler aqui. E logo pregava nas sinagogas. Aqui, ó. Vamos ler o 19. Atos 9, 19. Eu já li isso no finalzinho da outra live, mas vou ler de novo. Essa aqui já é a segunda live de Atos 9, viu? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele ficou em jejum, sem comer, sem ver, até receber aquela oração que foi feita aqui. Eu já vou pelo Ananias, ok? Aqui no versículo 17 fala: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a ti. Quem é o Senhor? Jesus de Nazaré, ok, gente? A saber, o próprio Jesus, ó, está explicando já, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do quê? Do Espírito Santo, gente. Porque sem o Espírito Santo também, você pode estudar grego, hebraico, conhecer Torá, conhecer... Mas se não tiver o Espírito Santo, é só mais um conhecimento, ok? Então, Paulo precisava do Espírito Santo. Conhecimento Paulo já tinha de sobra, mas agora ele precisava do Espírito Santo. Vamos lá? Então, depois dele ter alimentado, então o Ananias veio, orou por ele, estava de jejum orando, Paulo estava de jejum só orando. Ananias veio, pôs a mão sobre ele, ele passou a enxergar de novo e comeu. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Okay? Ele permaneceu ali, mas não executou o propósito, o qual ele foi eleito para fazer. Porque agora ele já era uma nova criatura. Lembra que o Senhor Jesus fala, quem não nascer de novo... Então essas pessoas que dizem que Paulo não se converteu, que Pedro não se converteu, que ninguém se converteu, elas estão dizendo que eles não nasceram de novo. Se eles não nasceram de novo, não é salvo. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou lá para Nicodemos, precisa nascer de novo. Conversão é nascer de novo. Vamos lá, gente? Tome cuidado, gente, com esse judaísmo que está acabando com a fé dos cristãos. Os judeus descrentes, eu respeito eles, vivo lá, eu vivo aqui, cada um na sua. Eu amo eles. Sei que eu não posso chegar aí falando de Jesus para eles, que a não ser que seja assim um pedido de Deus muito sério, que eu tenho convicção foi Deus que falou. Mesmo assim eu estou sabendo que eu vou estar correndo o risco até de ser presa, ok? Ou outras coisas, ok? Então eu amo eles continuam lá. Mas no Brasil tem uns grupos que na realidade nem judeu de verdade são. Não são. Nem judeu de verdade são. Eles querem ser judeus. Mas eles querem assim, um pouco de judeu, um pouco de cristianismo. E aí está confundindo a cabeça
dos crentes do Brasil. A maioria dos crentes do Brasil não acredita mais em arrebatamento. A maioria dos crentes do Brasil não acredita na divindade de Jesus de Nazaré. A maior parte dos crentes no Brasil está tudo confuso, com as cabeças tudo confusa. Tudo confuso. E convencidos se achando que são os melhores, mais sábios. Porque é isso que o conhecimento do mundo traz: arrogância, prepotência. Vamos lá, vamos para a Bíblia? Então, Paulo já foi pregar na sinagoga. Paulo tinha... Gente, como é que Paulo não se converteu? Aleluia, Deus seja louvado. Paulo tinha ido para prender os cristãos, os nazarenos. Inclusive aqueles judeus da sinagoga que acreditavam em Jesus de Nazaré. Ele estava indo para prender, para trazer as mulheres arrastadas pelos cabelos. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui. Aconteceu tudo aquilo. Agora, o que Paulo vai fazer na sinagoga? Olha o que Paulo vai fazer na sinagoga. Até o povo assustou, ficou todo mundo assustado. O inimigo agora virou amigo, de uma hora para outra. Quando Deus quer, é assim. Vamos lá, 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Viu? Qual era o objetivo dele? Aqui, ó. Ó. Não é este que exterminava com que invoca o nome de Jesus. Não é este que exterminava com que invoca o nome de Jesus? Não é este que veio a fim de levar amarrado as pessoas para os sacerdotes? O 21. Aqui no 22 fala: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Não, mas você não pode acreditar nisso. A pregação por aí agora é assim, tome cuidado. As seitas e heresias que está aparecendo é assim. Não, mas você não pode acreditar nisso. Não, não é isso que você está lendo. E é o quê? A Bíblia diz que se alguém vir pregar outro evangelho, ainda que desceu um anjo do céu, não é para me aceitar. Se for fora do que está aqui escrito, não é para me aceitar. E eu não vou aceitar, e eu recomendo vocês não aceitem. Cuidado. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. 23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Gente, aqui o tradutor colocou os judeus. Eu não estou generalizando. Eu nem colocaria essa palavra os judeus, eu colocaria os religiosos. Os religiosos de Jerusalém, eu colocaria, sabe? Porque nós sabemos que tinha muitos judeus convertidos a Jesus de Nazaré. E quando você fala os judeus, você está generalizando. Eu não concordo com a tradução está assim, mas eu colocaria os religiosos, os israelitas religiosos, para mim não acabar colocando tudo na mesma panela, que não era assim, gente. Nós temos que respeitar aqueles que converteu e que se convertem até hoje a Jesus de Nazaré. Ok? Então, o 24. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo é um nome que é Shaul, na realidade. Que ele era da tribo Benjamim. Lembra que o rei Saul lá? Então, Saulo é de Saul. Só que na tradução eles colocam Saul para o rei Saul, e aqui eles colocam Saulo para Paulo. É o mesmo nome. E Paulo era o nome romano que ele tinha, porque ele tinha cidadania romana. Ok? Não era italiano. Naquela época não existia Itália. Naquela época existia regiões. Essas regiões aqui que formam toda a Itália eram regiões. Cada uma tinha o seu governo. Eu estou numa cidade que teve reis.
Só que depois unificou e virou Itália. Então por isso que não era cidadania italiana, era cidadania romana. Paulo tinha. Roma era a potência da época que o Senhor Jesus veio na terra, a potência da terra era Roma. Ok? Já tinha caído Babilônia, já tinha caído Grécia, Medo Persa, tudo aquilo tinha caído. Egito. O Egito caiu lá quando foi atravessar o Mar Vermelho, né? E aí, a potência da época era Roma. Ok, gente? Então aqui o 24 fala, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, ou Shaul, ou Paulo no latim. Ó, dia e noite guardava também as portas para o matarem. Agora eles queriam matar Paulo, matar Paulo. Porque Paulo era aquele a qual eles confiavam de ir lá e trazer os cristãos e prender e exterminar. Muitos eram mortos, como Estevão. Mas Jesus apareceu para Saulo. Agora Saulo não ia mais buscar cristão para matar. Agora Saulo começou a ser perseguido pelos que usavam ele para buscar os cristãos. Então, o plano deles era matar, gente, matar. O inimigo sempre quis matar a palavra de Deus. Quis matar Jesus de Nazaré, quando nasceu. E depois também, mas ali com aquela idade chegou a hora. Mas eles quis matar o Senhor Jesus quando Jesus nasceu. Todo mundo sabe a história. Eles queriam matar os apóstolos. Eles queriam matar a palavra de Deus, estava sendo pregada para os apóstolos, queriam matar ele e eles mataram Estevão, e agora eles queriam matar Paulo, porque eles achando, falta de inteligência, né, gente? Porque quando aquele sangue caía ali na terra, caiu o sangue de Estevão ali, e nasceu mais 1.000 milhões de Estevãos. Presta atenção. Toda vez que o sangue de inocente era derramado, nascia mais um monte. Aí, até que aquele lá de Roma, o Constantino, lá depois do ano 300, quase o ano 400 já, o Constantino falou, vamos parar com isso aí, você está vendo que não está dando certo? E começou a usar outra estratégia. Você não conhece a história? Estude. Deus seja louvado. Então eles queriam matar, eles achavam que matando Paulo ia resolver. Eles achavam que matando Jesus ia resolver, achavam que matando Estevão ia resolver, achavam que matando Paulo ia resolver. Não, gente, o evangelho continua sendo pregado até hoje. E vai ser até o dia que Deus quiser. Aleluia. Vamos lá, o 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Ok? Eles queriam matar. Logo, depois teve um apedrejamento, depois teve 39 chibatadas, aquilo ali era para matar também, morria ou ficava aleijado. Paulo passou por tudo isso, mas logo de início aqui eles já queriam matar. Os discípulos ficou sabendo daquilo, pegou Paulo. Os discípulos naquela época não era chamado de apóstolos não, viu, gente? Chamado de discípulos mesmo, viu? Eles pegaram e juntou, colocou Paulo no cesto, desceu pelo muro, ok? Aqui, ó, 25. Mas os seus discípulos, aqui Paulo já tinha discípulos, porque Paulo começou a pregar, recebeu o dom de Deus, começou a pregar. Quando você começa a pregar, quando Deus te dá um dom, você começa a pregar, você já começa a receber discípulos. Os próprios discípulos, ó, os seus, tá falando os seus, não está falando os apóstolos, os discípulos de Jesus, está falando assim, mas os seus discípulos, então eram discípulos de Paulo, tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Ok? Deus chama uns para pregar. E chamou Paulo, Shaul, para pregar as boas novas. E ali, ele já tinha, eu não sei quanto tempo, é porque a Bíblia ela é muito resumida, eu não sei quantos anos fazia aqui, mas Paulo, as primeiras perseguições aqui que a gente vê após a conversão de Paulo, ok?
No 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, ele estava lá pregando em Damasco. Aí tentaram matar ele. Aí ele foi e fugiu, as cidades eram cercadas, né? Colocou ele no cesto, desceu com as cordas. Ele fugiu e foi para Jerusalém, aqui ó. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo também de Jesus. As pessoas não acreditavam. E tanta mudança que Paulo teve, gente, que as pessoas se assustavam quando via. Vamos lá, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ok? Então o apóstolo Paulo tinha um testemunho muito forte para contar. E ele saiu pregando. Qual o seu testemunho? O que você tem para falar? Senhor, me ajuda. Deus faz muitas maravilhas nas nossas mentes, mas nas nossas vidas. Deus faz muitas maravilhas nas nossas vidas, através do nome de Jesus. Mas o inimigo vai tentar fazer você esquecer disso, porque aí você não tem nada para contar. Então, Senhor, me traz a lembrança das coisas que o Senhor fez de bom para mim. Aliás, tudo que Deus faz é de bom, né? Ainda que às vezes nós não gostamos. E que eu possa pregar aquilo que foi Deus que fez por mim. Eu quero ter a lembrança e pregar. Até que me ajudou o Senhor. 45 anos ou mais de ler a Bíblia. E seguir Jesus de Nazaré. Ok? Vamos lá? Então os teus discípulos estavam preocupados. 26 de Atos 9. O 27 fala assim: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este falava como em Damasco, pregava ousadamente em nome de Jesus. Ok? Jesus, Yeshua é a mesma coisa, gente, não vai mudar. Jesus entende muito bem quem está falando o nome dele. E o nome Jesus vai ser até melhor de você entender quando vir um falso Messias. Vai ser melhor você entender quando se fala de Jesus, de quem está falando. Filho de Deus, de Nazaré, ok? Não, agora tem que falar Machia. Falso Machia, falso Messias que vira, ele vai vir com o nome de Machia. Cuidado, já preparei para receber o falso Messias, o falso Machia, o falso Messias, o falso Yeshua, tá vindo por aí, tá? E eles estão preparando o caminho para você acreditar no falso Machia, cuidado. Vamos lá? Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor, no nome de Jesus. Okay? Falava e discutia com os helenistas. É incrível que me deram o nome de Helena. Helenista gosta de conhecimento. Mas eu quero conhecimento de Deus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto, chegando ao conhecimento dos irmãos, levaram-no ante Cesareia e dali enviaram para Tarso. Então ele se converteu indo para Damasco. Ele conseguiu chegar ante Damasco, com certeza já estava perto. Ali ele pregou nas sinagogas. Aí ele começou a ser perseguido lá. A pessoa queria matar ele lá, Paulo, logo de início da pregação dele. Logo de início, gente, logo de início. Estava em Damasco ainda. Já queria matar ele. Mandaram ele para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, também começou a perseguir ele. Aí mandou para Cesareia, de Cesareia para Tarsus. Tarsus era onde Paulo nasceu, ok? E o 31 fala: e a igreja
na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Naquele momento a igreja tinha paz, que bênção. Gente, você vai ouvir falar que a igreja tem paz em Jerusalém. Judéia era ali do ladinho de Jerusalém. É onde Judéia era aquele grandes terras que era da tribo de Judá, ok? E tinha uma igreja grande ali na Judéia e eles estavam em paz. Dificilmente você vai ouvir falar que a igreja estava em paz ali naquele lugar, mas aqui fala, no Atos 9:31. E Deus seja louvado. Vamos lá. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ok? Samaria, lá onde o Senhor Jesus pregou para os samaritanos, que eram as 10 tribos chamadas, que estavam perdidas, diz que estavam perdidas, né? Que desviadas, as 10 tribos desviadas. Ok? Galiléia é o mar, né? Aquele mar ali que... Um mar pequeno, não é um mar grande não, um mar pequeno que tem lá, Mar da Galiléia, onde Jesus passou bastante tempo. Bom, então, Judéia, onde eram as terras da tribo de Judá, Galiléia, em volta do mar, e Samaria. Samaria, lá onde estavam as 10 tribos desviadas, já consideradas como gentias. Vamos lá. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número e estava uma maravilha. Mas o inimigo não se contenta quando vê essas maravilhas. Lá vem perseguição. Até hoje Israel é perseguido quem prega o Evangelho, até hoje. Ok, gente? Vamos continuar lendo aqui? 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida é o nome de um lugar, viu, gente? 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente levantou. Maravilha. Gente, Pedro fez tanta cura. O Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. E depois Pedro fez tanta cura pelo nome de Jesus. Coisa mais linda. Vamos lá, 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Devia ser traduzido para o grego, né, que dava Dorcas. Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Tá vendo, gente? Quando vai para outra língua, naquela época era normal traduzir nomes. Só hoje em dia que as pessoas ficam com frescura aí, como se a Bíblia fosse escrita hoje. Se liberta, gente. Se liberta esses grupos que nem judeus são e ficam judaizando o Brasil. Se liberta, em nome de Jesus. Pensa na época, como que eram as coisas. Pare de querer colocar como hoje. Nossa, hoje o mundo vive uma pouca vergonha. Tanto judeu como cristão vive uma pouca vergonha. E você quer comparar os santos do passado com hoje? Se liberta, em nome de Jesus. Olha lá, 36. Havia em Jope uma discípula por nome... Já li, traduzir era Dorca. Ok? Era normal traduzir. Para com essa implicância com o nome de Jesus, isso aí, porque quem fala mal do nome de Jesus é anticristo. É o primeiro sinal, é falar mal do nome de Jesus. Já é o primeiro sinal que ali já tem um anticristianismo por trás. Ok? Anti-Jesus. Se eu fosse escrever isso, eu já falo anti-Jesus, anti-Yeshua. Não importa se é Yeshua, é anti. Quem fala mal do nome de Jesus é anti-Jesus, é anti-Yeshua, é anti-Machia. Ok? 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer, e depois de levarem, puseram no cenáculo. Quem era? Uma discípula, a Tábita, aquela que traduzida era Dorcas, ok? E ela morreu.
era uma pessoa muito boa. Ajudava as pessoas. Mas ela morreu. Aqui. Ela é conhecida pelas boas obras. Mas ela morreu. Aí eles levaram para o cenáculo. O lugar que eles reuniam, nem chamava igreja, chamava cenáculo. Ok? Ó, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse, não demores em vir ter conosco, que todo mundo, onde Pedro passava, vem aqui, vem aqui. Aí fala para ele vir na nossa cidade também, fala para ele. Lembra que o Senhor Jesus falou assim, vocês vão fazer obras maiores ainda? Eita, nosso Jesus é lindo, maravilhoso. Ele continua falando, mas as pessoas não creem. Vamos lá, 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercavam chorando, mostrando-lhes túnica e vestido que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. O que você tem de bom? Se um dia você morrer, as pessoas vão ter para te mostrar de você. Senhor, tem compaixão de nós. Ajuda que possamos fazer boas obras. Sabe? Esse evangelho da supergraça tira as obras. Acho que a pessoa pode viver de qualquer jeito. Não, gente, quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus, faz boas obras. Não confunda as coisas. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus, faz boas obras. Ok? As pessoas tudo aí fazendo más obras, e as pessoas dizendo que é crente. Vai morrer, vai pro céu. Pensa bem. Você está ensinando a pessoa a caminho errado. Vamos lá. 39. Pedro atendeu e foi com eles, isso aqui eu já li. E elas mostrando os vestidos, as coisas que Dorcas fez. Não, essa irmã não pode morrer agora, ela é muito útil para nós. Clamando ali, clamando a Deus, clamando a Jesus, clamando a Pedro, o apóstolo. Não, ela não pode, nós não podemos ficar sem ela. Vamos ver o que aconteceu? 40. Atos 9, 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, seguindo o exemplo do mestre, lembra? Mas Pedro, tendo sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, diz: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Eita, coisa linda, né? Isso pode acontecer hoje em dia ainda. Se a gente crer, né? Pedro ajoelhou, falou com Jesus, pediu autorização do Senhor Jesus. Eu achei uma coisa muito importante que o pastor João, um homem que teve muita experiência com Jesus também, inclusive de ressuscitar pessoas, e o pastor João falou assim: quem dá o decreto é nós. Deus libera, Jesus libera, mas é nós que damos o decreto. Então, Pedro falou com Jesus, Jesus liberou e Pedro deu o decreto. Pedro falou: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Oh, aleluia. Ele, dando-lhes a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-lhe viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Ok? Então, aqui entrou de novo falar sobre Pedro, porque Paulo, ele ficou um pouco ausente um tempo. Depois, mais para frente, a gente vai ver que Paulo ficou 3 anos no monte na Arábia, tendo aquelas experiências com Deus que Moisés teve. Nós acreditamos que seja isso, gente. O que Paulo ia fazer nos montes da Arábia? Né? Paulo teve muita experiência sobrenatural, muito, gente. As coisas que Paulo fala, não era só porque ouviu falar. Ele viveu, ele viu. Ele foi no 3º céu, ele falou com Jesus. Ok, creia. Para com essa vida de crente materialista. Não, se eu não ver, eu não creio. Gente,
Deixa isso lá para Tomé. O Senhor Jesus falou, bem-aventurado quem não viu e creu. Mas as pessoas não querem ser bem-aventuradas. Elas querem ser Tomé. Só creio se eu ver. Cuidado. Cuidado porque depois que o Senhor Jesus voltar, aí não tem mais salvação pela fé não, viu? Aproveita. Aproveita que nós somos salvos pela fé, principalmente os gentios. Somos salvos pela fé, ok? No Senhor Jesus. E ele falou, bem-aventurado quem não viu e creu. Vamos lá? E ele, dando-lhes a mão, levantou, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão, que era um xará, como diz, um xará, né? Uma pessoa que também tinha o mesmo nome de Pedro, porque Pedro chamava Simão. Lembra que Pedro chama Simão? Ele recebeu esse nome de pedra, que o Senhor Jesus é a pedra principal da construção. E Pedro é uma pedrinha ali da construção da igreja. Ok, Pai, Shalom até qualquer hora. Quem vê minha live, inscreva-se no meu YouTube. E tudo seja para a honra da glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Não é para nós não, é para Ele. Sempre, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por poder ler a Tua palavra. Aleluia. Abençoe esse vídeo. E quem vai ver, no nome de Jesus, amém.